Alisa Ventana. Gracias y paz, hermanos. Hoy vamos a empezar una nueva série de estudio bíblico tratando de la piedade cristiana. E vamos a orar e em seguida ler as escrituras e começar nosso estudo. Padre Santo, graças por esta manhã. Gracias por la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por la esperanza que tenemos. Padre, fuimos alcançados por tu gracia e devemos viver de acordo com ela. Por isso, é nesta manhã que começamos a estudar sobre a piedade cristiana. Dá-nos a capacidade de entender esse tema à luz das Escrituras e dá-nos a graça de poder viver de acordo com tu palavra. Pedimos que o Senhor bendiga cada um de nossos irmãos, os que estão em caminho. Bendiça ao irmão César que está trabalhando no dia de hoje. E a todo tu pueblo que se reúne nesta manhã para adorar ao Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a palavra piedade a menudo nos confunde. Alguns pensam que significa ser muito religioso por fora, cumprir com certas regras ou fazer actos de bondade para ganhar pontos com Deus. Outro quizás lá vem como algo aburrido ou só para uns poucos santos. Pero a verdade, a piedade cristiana é muito mais que isso. A piedade cristiana é o coração do evangelho. É a hermosa resposta de todo nosso ser ao amor imenso e gratuito de Deus. A piedade não se trata de ações vazias. Olá, buenos dias. Sino de uma relação viva e profunda com nosso Criador e Salvador. É ver um pouquinho da beleza de Jesus reflejada, aunque imperfeitamente, em nossa própria vida. É disso que vamos tratar hoje. E a primeira coisa que devemos considerar quando falamos de piedade cristiana é que o primeiro passo é conhecer a Deus. Nossa piedade não nasce de nossos próprios esforços, sino que de lo que Deus nos revela de si mesmo e de entender o propósito que Ele tem para nossas vidas. Por isso que o primeiro passo para viver uma vida piedosa é conhecer a esse Deus maravilhoso. Eu quero ler Salmo 73, versículos 25 e 26. Salmo 73, um salmo de Asaf.
versículos 25 y 26. Yo voy a leer para ustedes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La piedade cristiana encontra seu significado em la razão de que por la que fuimos criados. Não existimos por casualidade nem para nós mesmos, sino para aquele que nos deu a vida. E nós aprendemos que o fim principal del homem é glorificar a Deus e gozar de Ele por sempre. E o Salmo 73, que acabamos de ler, o verso 25 e 26, o salmista Asaf habla de Deus como sua porção, como seu desejo, como algo mais precioso que tem. Isso significa, quando decimos que o homem foi criado para glorificar a Deus, isso significa que cada parte de nossas vidas, nossos pensamentos, palavras, ações, deve buscar honrar a Deus e encontrar nossa maior satisfação em Ele. Como o salmista expressa aqui. Este é o fim principal e o fim mais alto que temos. Romanos capítulo 11, o verso 36, vamos a ler. Romanos capítulo 11. Quem encontrar o texto pode ler, por favor. Romanos 11, versículo 36. Lo leo. Sí. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amém. Assim, nossa piedade é nossa resposta a essa verdade que acabamos de ler. Porque de Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória por os siglos. Amém. Quando alinhamos nossa vida a esse propósito, com esse propósito, nossa piedade se vuelve autêntica e llena de sentido. Agora, para ser verdadeiramente piedosos, necessitamos reconhecer que Deus é muito mais grande de lo que nossa mente pode compreender. E essa verdade nos llena de assombro e nos ensina a humildade. Nós somos ensinados por vários homens e pastores, teólogos que Deus ha levantado durante os anos, que aunque Deus é incompreensível, não significa que seja um Deus desconhecido. Aunque hablar de Deus, compreender a Deus, é
é difícil para nós em sua completude. Isso não significa que não podemos conhecer a Deus. Isso não significa que Deus seja um Deus desconhecido. Job, no capítulo 11, versículos 7 e 9, diz: Podrás tu escudrinhar os limites de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Não. Nós somos seres humanos marcados por el pecado e não podemos compreender todo acerca de Deus, acerca de sua grandeza. Não podemos, somos limitados. A Confissão de Fé de Westminster nos descreve a Deus como um ser infinito em seu ser e perfeição, incompreensível, todo-poderoso, sapientíssimo e santíssimo. Vamos ler 1 Timoteu capítulo 1. 1 Timoteu capítulo 1, versículo 17. 1:17. Primeira Timoteu, capítulo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisibles, al único y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Paulo está falando aqui? Habla desses atributos de Deus. E o Salmo 145, versículo 3, Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, 3. Dice: Grande és Jeová e digno de suprema alabança, e sua grandeza és inescrutável. Estes são atributos que nos hablam deste Deus grandioso, que habla de la perfeição del Todo-Poderoso, e que nos habla de nossas limitações para compreender esta grandeza de Deus. Estas descrições nos invitam a uma profunda reverência hacia Deus. A verdadeira piedade não intenta meter Deus em nossa pequena mente, sino que se maravilha ante sua imensidade, sabendo que sempre será mais grande de lo que podemos imaginar. Apenas nossa capacidade limitada, finita, marcada por el pecado, nos permite conhecer aquilo, o que é necessário que conozcamos acerca de Deus para a salvação e para a vida piedosa. Nunca vamos compreender
completamente tudo acerca de Deus. Isso nos habla de uma piedade que se arrodilla em adoração, não que busca entender-lo todo, pero que mira a las Escrituras e como as Escrituras revelam a esse Deus grandioso e o que toca a nós é exponer-nos diante de Ele em adoração. Essa é uma piedade que se arrodilla em adoração. Aunque Deus seja tão grande que não o podemos compreender del todo, Ele não se ha quedado em silêncio. Esse Deus grandioso se ha dado a conhecer para que podamos ter uma relação com Ele. E esta revelação é a base de uma piedade genuína e com fundamento. Em la teologia aprendemos que conhecer a Deus é um requisito para a salvação e que só logramos porque Ele se revelou a nós e nós lo aceitamos com uma fé sencilla, como a de um ninho. Vamos a ler o Evangelho de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, versículo 3. Sim, versículo 3. Quem encontrou pode ler, por favor. Alguém pode ler, por favor. Y esta es la vida eterna que tendrás, como di, conozcamos a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo y a quien has enviado. Graças. Açaí. De que habla este verso? Habla de esse conhecimento de Deus necessário para a salvação. E nós entendemos, através da teologia, que aunque podemos ver algo de Deus em la natureza, isso não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso que Deus, por sua vontade livre, revelou-se por escrito para nós. Por isso Deus, em seu amor, decidiu revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja. Hebreus capítulo 1. Esse texto é muito apropriado para o que estamos tratando nesse momento. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Deus, havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres por los profetas, en estos postreros dias nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 1 y 2. Pero el Salmo 19, versículos 1 a 3, yo voy a leer. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palavra a outro dia, e uma noite a outra noite declara sabedoria. Não há linguagem nem palavras, nem é oída sua voz. Por toda a terra saliu sua voz, e hasta el extremo del mundo suas palavras. Em ellos puso tabernáculo para el sol. Leí até o verso de número 4, pero que dice el Salmo 19? Que los cielos cuentam la glória de Deus e el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, la naturaleza tiene una conversación, y esa conversación de la naturaleza es sobre la gloria de Dios. Pero el texto que leímos en Hebreo capítulo 1, verso 1 y 2, habla que hoy Dios nos habla por su Hijo. E que Deus havia hablado de diversas maneiras en el pasado, pero nos habla por su Hijo, nos habla a través de su revelação. Aqui é onde devemos poner nuestra atenção. Há a revelação natural, ou seja, lo que a criação revela acerca de Deus, e há uma revelação especial, que é as Escrituras Sagradas. E essa luz que nos dá o conhecimento para a salvação, nós encontramos em las Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. E essa luz é um entendimento que Deus mesmo nos dá, diferente do que aprendemos solo por mirar a natureza. Aqui há outra coisa importante. Esse conhecimento não significa apenas saber coisas acerca de Deus, sino experimentar a beleza e a glória de suas verdades em lo profundo del coração. Vamos a ler 2 Coríntios 4:6 para ver que é que diz o apóstolo Pablo para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Sí, 4:6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo a mí en Apolo por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No, estás lendo 1 Coríntios? 2 Coríntios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok. Buenos días. Buenos días. Adelante. Adelante. En este versículo, esta luz
que o apóstolo Pablo habla. Esta luz absolutamente alterará nossas vidas, levando-nos a uma maior experiência da bondade de Deus e maior fé em su nome. Pablo está falando de esta iluminação do Espírito Santo, que Deus nos regala quando estamos escutando da predicação do Evangelho, quando estamos lendo as Escrituras. Por isso que Pablo disse, porque Deus que mandou que de las tinieblas resplandecesse a luz, Ele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em la faz de Cristo. Na primeira parte deste versículo, o apóstolo Pablo está, creio eu, pensando no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus disse, haja luz. Por isso que disse, porque Deus que mandou que de las tinieblas resplandecesse a luz. Assim, nossa piedade não é só intelectual, sino uma resposta do coração. A piedade se nutre da palavra de Deus. 2 Timoteu capítulo 3, versículos 16 e 17. Nos habla de la suficiência das Escrituras para a vida cristiana. 2 Timoteu capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De aí que alimentamos nossa vida piedosa, de esta palavra que é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Ou seja, nos alimentamos da palavra de Deus não só quando la leemos, sino quando o Espírito nos ilumina e nos permite ver a glória de Jesus em ella. Sem essa luz especial, sem essa iluminação do Espírito Santo, nossa piedade poderia ser só uma cáscara vazia de religiosidade. Em 1 Coríntios 2, 14, o apóstolo Pablo vai dizer, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Naturalmente nós não podemos ou não logramos, não alcançamos entender as Escrituras.
Necessitamos e dependemos do Espírito Santo para que ilumine nossa mente e coração, a fim de compreendê-la e de aplicá-la a nossa vida. Agora, a piedade cristiana é como um espejo que busca reflejar o caráter de Deus através da vida cristiana. E para crescer em nela, para crescer em uma vida piedosa, devemos contemplar suas perfeições e deixar que transformem o que somos. Vimos que necessitamos conhecer a Deus. Esse é o ponto de partida. Necessitamos nutrir a vida piedosa através das Escrituras e deixar que as Escrituras moldeiem o que somos. E por isso, quando leemos as Escrituras, nós vamos a ver a maneira como as Escrituras nos revelam a Deus, ensinando a nós acerca de seus atributos, de quem Deus é, de sua vontade, de suas perfeições ou virtudes. E estas não são qualidades que Deus tenha a parte de si mesmo, sino que Ele é a suma e a plenitude de seus atributos. A Bíblia habla de la omnipotência de Deus, habla de la santidade, de la justiça, del amor, de la misericórdia, habla de la imutabilidade de Deus. E todos estes atributos revelam para nós algo da pessoa de Deus. E a piedade, hermanos, então é o anelo profundo de nossa alma de que essas hermosas perfeições de Deus se manifestem em nossa própria vida. Claro que há atributos que Deus não comunica ao homem. Por exemplo, sua imutabilidade. Deus é imutável, pero nós cambiamos. Deus é infinito, nós somos finitos. Pero há atributos de Deus que Deus comunica a nós. Seu amor, sua misericórdia, sua graça. E esses atributos nós podemos refletir em nossas vidas. O apóstolo Pablo, escrevendo a los Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, disse, Efésios 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Jonatas, que oração, por favor? Efesios 5, 1 y 2. 17. 10? Ok. Efésios 5, 1 e 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, hasta aí. O que nos disse o apóstolo Pablo aqui nesse texto? Nos chama a imitar a Deus como hijos amados. Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós outros.
La santidade é uma das qualidades mais impressionantes de Deus e é o modelo supremo de nossa piedade, por isso que nós devemos imitar a Deus. E como lo hacemos? Quando miramos para a vida de Jesus Cristo, quando miramos para as enseñanças que encontramos em las Escrituras. E a santidade de Deus tem duas facetas: é totalmente diferente e superior a todo lo criado. E Ele é absolutamente puro, sem nenhum rastro de mal. Ou seja, estes dois aspectos falam de la majestuosidade de Deus e de sua impecabilidade. A santidade de Deus, os teólogos falam como uma santidade ética. Ou seja, a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral de suas criaturas. Uma vida piedosa busca essa pureza. Não la vamos alcançar perfeitamente, pero seguimos crescendo em esta búsqueda hasta que Cristo venga. Uma vida piedosa deve buscar esta pureza. Não é para ganhar-nos o favor de Deus, sino como uma resposta amorosa a lo que Cristo já ha hecho por nós. E quando Isaías viu a santidade de Deus, exclamou: ai de mim, que sou muerto, porque sendo homem imundo de lábios, vi a Deus Santo. Vamos a ver Isaías 6:5, porque é interessante ler o texto completo. Isaías 6, capítulo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler a partir do verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 volavam. E el uno al outro dava vozes, dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda a tierra está llena de su gloria. E los quiciales de las puertas se estremeceram com a voz dele que clamava, e a casa se llenou de humo. Entonces dije: ai de mim que soy muerto, porque siendo homem imundo de lábios e habitando em meio de pueblo que tienen lábios impuros, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. E volou hacia mí de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar com unas tenazas, e tocando com ele sobre mi boca, dijo: He aqui que isto tocou tus lábios, e és quitada tu culpa, e limpio tu pecado. Depois oí a voz del Senhor que decía: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então respondi eu: Heme aqui,
envia-me a mim. Esse texto de Isaías habla dessa visão gloriosa que Isaías tem da santidade de Deus. E como que isso impulsa a Isaías a considerar seu pecado e a buscar a pureza de coração. E, hermanos, é isso que a piedade faz com nós. A piedade nos impulsa a alejar-nos do pecado e a buscar a santidade delante de Deus. Anelando uma vida que refleja a santidade, aunque imperfeita, aunque humilde, pero que refleja a santidade de Deus. A santidade de Deus é a base de sua majestade, lo que nos chama a uma profunda reverência e a uma vida apartada para Ele. A santidade tem que ver com o que Deus hace em nosso coração, e a piedade é o reflexo de esta santidade. E a Bíblia nos ensina que Deus é justo. Não somente ensina acerca da santidade de Deus, pero da justiça de Deus. Deus é perfeitamente justo e sua justiça é o estándar para nossa própria vida. A piedade nos move a buscar a rectitude em tudo o que hacemos e a confiar em que Deus sempre é imparcial e justo. A Confissão de Fé de Westminster descreve a Deus como justíssimo e terrível em seus juízos, que detesta todo o pecado e que de nenhuma maneira declarará como inocente al culpável. Vamos a ler Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 2, para ver o que nos disse o apóstolo Pablo acerca da justiça de Deus. Romanos capítulo 7, apenas o versículo de número 2. Não, Romanos 7, 12. Eu abri 2, pero é 12. Quem encontrou pode ler, por favor. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gracias. Nossa piedade se expressa em compromisso com esta justiça que Pablo habla aqui, de maneira que a lei, a verdade é santa e o mandamento santo, justo e bueno. A lei del Senhor, a lei moral de Deus, que encontramos em los 10 mandamentos, resumida em los 10 mandamentos. Esta lei moral de Deus é santa, buena e justa. A vezes miramos hacia os mandamentos del Senhor como se fuera um conjunto de regras que vão a restringir-nos em lo que desejamos hacerlo. Pero el apóstolo Pablo
disse que és bueno, santo e justo. E nossa piedade se expressa em um compromisso com esta justiça, com essa bondade, com essa santidade da lei do Senhor. Em defender a los mais débiles, em actuar com honestidade, em viver uma vida recta. Também implica em confiar em Deus como juiz justo. Sempre hará lo correto, incluso quando não entendamos suas decisões. Pero a Bíblia também nos habla de la bondade, el amor e la misericórdia de Deus. E a piedade não é uma prática fria e sem sentimentos, sino uma resposta cálida e amorosa ao imenso amor de Deus. E quando nós contemplamos a bondade, sua bondade nos impulsa a amar. E sua misericórdia nos move a la compaixão. Buenos dias. Em la Confissão de Fé de Westminster, nos diz que Deus é amorosíssimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante em bondade e verdade. Perdona a iniquidade, a transgressão e o pecado. La gracia, em particular, é a concessão de bondade a alguém que não tinha nenhum direito a ela. Mira que disse o apóstolo Pablo em Efésios capítulo 2. Versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque por graça sois salvos por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois é dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie. 2, 8 e 9. O apóstolo habla de um regalo imerecido de Deus que nos salva e, por lo tanto, a fuente de nossa piedade. A fuente de nossa piedade. A piedade é, por lo tanto, uma vida de gratitude. Uma vida de gratitude que nasce de experimentar que somos amados, perdonados e sostenidos por um Deus tão bueno que nos regala lo que nós não merecemos. E essa bondade nos impulsa a amar a Deus sobre todas as coisas e nos impulsa também a amar a nosso prójimo como a nós mesmos, reflejando sempre o amor e a misericórdia de Deus a um mundo que tanto lo necessita. Pero a Bíblia também habla de la soberania e de la fidelidade de Deus. Isso nos faz pensar que podemos descansar seguros em Deus. Uma piedade firme se basa em la confiança inquebrantável em que Deus tem o controle de tudo e que Ele cumpre suas promessas. E isso nos dá uma segurança que vai mais allá de nossas circunstâncias.
A Confissão de Fé de Westminster nos assegura que a perseverança de los santos, es decir, que los creyentes verdadeiros seguirão em la fé hasta el final, não depende de seu próprio livre albedrío, sino de la imutabilidade del decreto de eleição e de la seguridade de la gracia e de la salvação. E esta seguridade de la gracia se funda em la verdade divina de las promessas de salvação, em la evidência interna de que aquelas gracias las quais essas promessas se referem, en el testemunho del Espírito de adoção que testifica a nosso espírito de que somos hijos de Deus. Ou seja, nossa piedade não se basa em nossa própria força para manter-nos firmes, sino em la fidelidade imutável de Deus. Ele é quem nos guarda e nos sustém. Essa verdade nos libera, sabe de quê, irmãos? De la ansiedade e el perfeccionismo, permitindo-nos servir a Deus com uma paz serena, sabendo que Ele terminará a boa obra que começou em nós outros. Eu quero ler com vocês para concluir esta classe de hoje. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a ler a partir do verso 3 hasta o verso 5. Esse texto nos habla de que podemos descansar seguros em Deus e neste caminho. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que segundo su grande misericórdia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Deus mediante la fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aqui temos uma herência que está sendo guardada, reservada en el cielo para nós, e o texto diz que nós estamos sendo guardados para essa herência. Ou seja, podemos servir a Deus confiados em sua imutabilidade, sabendo que Deus cumprirá suas promessas e levará a cabo a obra de la redenção em nós. Vamos orar. Padre, te damos graças por tu santa palavra. Pedimos, ó Deus, que o tema da piedade seja algo que anelamos, algo que desejamos. Padre, ajuda-nos a alejar-nos do pecado e a crescermos em santidade delante de Ti, e que essa santidade seja reflejada em uma vida piedosa. Padre,
o Senhor nos ha dado tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Ajuda-nos a buscá-lo. Ajuda-nos a entender as Escrituras de maneira que podamos aplicá-la à vida e que as Escrituras moldeiem todo o que somos, o que pensamos, o que hacemos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como trabalhamos, a maneira como adoramos ao Senhor. Padre, somos falhos e pecadores, somos limitados por conta da natureza pecaminosa, seguimos lutando contra o pecado e muitas vezes somos vencidos, e no sentido de que muitas vezes caímos no pecado. Pero pedimos que por tu graça podamos ser fortalecidos na fé, que podamos viver a vida cristiana de maneira que reflete a confiança que temos em Ti, que o mundo pueda ver através de nós a Cristo Jesus, que através de nossas vidas as pessoas puedan ver que existe um Deus. Padre, pedimos por tu graça, por tu perdão e por tu misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tempo já está avançado, temos que arreglar o espaço